Olá, sejam bem-vindos novamente ao programa Clique Jurídico aqui da TV Êxito. E hoje a gente vai conversar com o professor Fábio Guarriero, ele que é advogado empresarial e professor aqui no curso Êxito. E ele vai falar hoje de um tema muito interessante, que está muito em voga, que são as mudanças do novo CPC. Então ele vai trazer aqui para a gente algumas novidades do CPC, algumas novidades, algumas mudanças que tiveram e que entra agora em março, né, que começa a valer. Isso. Então, seja bem-vindo, professor. Obrigada pela sua participação. Então, conta um pouquinho como que esse novo CPC ele vai impactar no desenvolvimento do processo jurídico. Bom, muito obrigado pelo convite, pela participação aqui na casa. É sempre uma honra poder ajudar na medida do possível. O novo CPC é um código basicamente escrito por uma comunidade de advogados. As cabeças pensantes que se debruçaram em cima desse trabalho de escrever o CPC vieram de grandes juristas, grandes advogados. Então, dá para se dizer que a advocacia ganha bastante com o novo CPC. É impossível falar aqui agora todas as alterações e as inovações que vão entrar em vigor, que são temas muito interessantes e que precisam de um estudo mais apurado. Mas, destacando alguns pontos principais, e o mais importante, e que isso tem que ficar muito bem claro para o estudante, para o profissional do direito, é que o CPC vai entrar em vigor agora em março e, pelo princípio da aplicação imediata, ele já vai ter uma aplicação direta nos processos já em andamento. Há um entendimento muito equivocado de alguns que dizem que os processos que já se iniciaram antes de março de 2016 continuarão tramitando até o final sob os comandos do CPC de 1973, o que é um pensamento erradíssimo. O novo CPC entra em vigor e vai, através dos seus regramentos, determinar a movimentação processual de todos os processos que surgirem após março de 2016 e também regulamentar os processos que já existiam antes de março de 2016. Porém, obviamente, os atos processuais já praticados sob o comando do Código de 73, esses já continuam mantidos e não sofrerão alteração. Então, isso é o que a doutrina chama de princípio da aplicação imediata e princípio da preservação dos atos já praticados. Então, se eu tenho um processo, por exemplo, que foi ajuizado em 2010, todos os atos processuais praticados sob os regramentos do Código de 73 ficam mantidos. Agora, se esse processo continua em trâmite anos ainda à frente, as novas manobras processuais que serão praticadas após março de 2016 devem ser com base no novo CPC. Então, primeira dica que fica aí é o do princípio da aplicação imediata. O novo CPC entra em vigor em março agora e já passa a regulamentar a prática dos atos, ainda que de processos antigos, porém respeitando os atos já praticados e consolidados. Tá? Alguns aspectos são muito inovadores no novo CPC, outros praticamente repetem regras já existentes, não há novidade nenhuma. E o que chama a atenção, de fato, são algumas regras em relação principalmente ao modus operandi de alguns recursos e a forma como se busca a solução do litígio e a pacificação do conflito. Hoje, com o código atual, nós temos um leque de recursos que possibilitam as partes provocar as mais altas instâncias do judiciário brasileiro, e alguns recursos que nós temos hoje com o CPC não existirão mais no novo CPC. Um exemplo disso são os embargos infringentes. É um recurso específico usado ali na segunda instância, no Tribunal de Justiça, para você poder rever uma decisão que foi proferida de forma não unânime, portanto, por maioria de votos. Esse recurso deixa de existir no novo CPC, o que mostra a intenção do legislador em reduzir o número de recursos buscando uma celeridade processual maior. Do ponto de vista de muita gente, isso é questionável, porque não se alcança uma celeridade no processo
que é um princípio garantido pelo artigo 5º, inciso 78 da Constituição, não se alcança isso retirando o recurso. Mas, de fato, o legislador entendeu que esse recurso, especificamente o embargo infringente, deveria ser retirado. Então, existe toda uma doutrina acadêmica que a gente precisa passar para o aluno sobre a impossibilidade de agora se socorrer desse recurso. E talvez em matéria recursal o tema mais importante seja a delimitação das hipóteses de cabimento de um recurso muito usado, que é o agravo de instrumento. O atual CPC prevê que sobre decisões interlocutórias caberá o agravo retido ou de instrumento, se houver uma emergencialidade que justifique a interposição do agravo de instrumento por trás da decisão do juiz. Outra inovação, o agravo retido também deixa de existir e o agravo de instrumento só será cabível em hipóteses muito pontuadas, o que acaba por restringir também a sua aplicação. Fazendo um paralelo muito simples aqui, né, agora, a Justiça Civil quis mais ou menos fazer a aplicação da mesma metodologia procedimental do processo do trabalho. Na CLT, o artigo 893, parágrafo 1º, prevê que são irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo. Essa mecânica de tornar irrecorrível essa decisão interlocutória tem uma pretensão muito nobre, que é de causar celeridade na solução do litígio. O processo civil acaba meio que copiando isso, né? Ele acaba, de fato, querendo restringir as hipóteses de interposição de agravo de instrumento. A ideia originária, inclusive, era acabar com o agravo de instrumento, como é na trabalhista, mas isso causou uma comoção muito grande. Os advogados não digeriram muito bem a hipótese de perder esse recurso como uma manobra de defesa do cliente. Então, fazendo um médice a médice aqui, o que o legislador fez foi, então, tudo bem, vamos manter o agravo de instrumento, mas com hipóteses de cabimento muito mais restritas. Há alguns doutrinadores um pouco mais pessimistas que dizem que o agravo de instrumento praticamente acabou, porque as hipóteses são tão restritas que praticamente não vai ter mais como ficar interpondo agravo de instrumento no curso do processo. Mas ele existe sim, porém com uma mitigação de hipóteses de cabimento. O agravo retido é outro recurso que deixa de existir, o que mostra a preocupação do legislador em buscar uma solução o mais rápido possível. Ainda em matéria recursal, um outro tema muito interessante, muito importante, também, né, dá para se dizer que foi bem doutrinado e extraído da ideologia processual trabalhista, é o fato de que agora qualquer decisão pode ser alvo de uma execução provisória já imediata, de modo que o efeito suspensivo, que a princípio é uma regra no atual CPC, passa a não mais existir no processo civil, de acordo com o novo CPC. Ideologia essa já existente no processo do trabalho desde os anos 40, já que os processos trabalhistas, as sentenças trabalhistas, quando forem alvos de recurso, esses recursos não terão efeito suspensivo. Então, o novo CPC mostra também que extrai essa mesma ideologia também do processo do trabalho. Então, em matéria recursal, dentre tantos pontos novos que o novo CPC traz, em matéria recursal, esses são os mais interessantes. A eliminação de algumas espécies recursais e a possibilidade de imediata execução da sentença, porque agora, via de regra, os recursos passam a não ter efeito suspensivo. E, didaticamente falando, eu acho que, enquanto professor, né, eu tinha um trabalho enorme, mas enorme, em entrar na sala de aula e explicar para o aluno a diferença entre cautelar e tutela antecipada. São duas medidas judiciais dadas diante de uma situação emergencial pelo qual a parte passa, e tanto a tutela antecipada quanto a cautelar são medidas de emergencialidade, porém utilizadas com finalidades diferentes. E no universo das cautelares, hoje regulamentada pelo livro 3 do CPC, nós temos lá um rol enorme de cautelares nominadas. Um exemplo, né, o arresto, o sequestro, a busca e apreensão, a posse em nome do nascituro, todas essas cautelares específicas e aplicadas em momentos específicos. E de outro lado,
a cautelar genérica prevista no 798, que é a cautelar inominada. Então, dá um trabalho danado explicar o que é uma cautelar nominada, o que é uma cautelar inominada e quais são as hipóteses específicas de cabimento de cada uma dessas cautelares nominadas. Depois que feita toda essa explicação, aí você vai para uma aula de tutela antecipada para explicar quais são os requisitos da tutela antecipada, qual a diferença da tutela antecipada frente à cautelar e ainda por cima, depois, a liminar como uma medida emergencial imediatista para quem precisa de uma tutela antecipada e para quem precisa de uma cautelar. Nesse aspecto, o CPC foi muito mais prático. Ele pegou todas essas medidas emergenciais e deu um nomezinho lá de tutela emergencial, pontuou alguns requisitos específicos, tornando essa ferramenta muito mais fácil de ser utilizada pedagogicamente, didaticamente e, enquanto peça prática, muito mais fácil de ser manuseada. Nesse aspecto, dentre tantos outros, mas nesse aspecto, o novo CPC foi muito feliz. E uma regrinha bem simples também, a título de exemplo, mas que também trouxe muita vantagem para a advocacia, um pouco mais de conforto para a vida do advogado, que já é sofrida e a gente sabe quanto, a forma de contagem de prazo, que agora a contagem se dá exclusivamente em dias úteis, né? Então, a grosso modo, dá para dizer que o advogado consegue descansar o sábado e o domingo sem precisar ficar levando prazo para fazer em casa, porque não era fácil. Você ser intimado de um prazo na quinta-feira era o pior dia possível de você sofrer uma intimação, porque o prazo já começava a correr na sexta e o sábado e o domingo já contava naquele prazo e aí você tinha que levar serviço para casa. E isso não é fácil. Então, essa é uma mudancinha simples, mas que mostra um conforto maior que a advocacia acabou ganhando. Muito interessante. O CPC mudou e é fundamental que os advogados estejam cientes dessa mudança, né? Então tem que estudar, né, professor? Tem. E assim, é preciso estudar muito, tem muita novidade, muita matéria boa, mas a gente está percebendo que o pessoal está muito assustado, está muito curioso, está com muita dúvida a respeito de como aplicar essas novas regras do CPC nos processos que já estão em andamento. Até chegou-se a cogitar a possibilidade de prorrogar aí mais algum tempo para a entrada em vigor do CPC, exatamente para dar uma adaptação maior para a classe advocatícia, mas esse tempo de adaptação não virá. Então, o novo CPC está batendo as portas aí já dos processos. É preciso, é fundamental, em nome desse dever de lealdade no exercício da profissão, o advogado saber manusear bem essas regras processuais para a defesa dos interesses do seu cliente. Interessante. Muito obrigada, professor Fábio, pela sua participação, pelos esclarecimentos. E vocês continuem ligados, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e receber em primeira mão todas as dicas que a gente traz aqui do universo jurídico. É só clicar nesse item que fica aqui do lado, no cantinho, esse vermelho, que você vai estar inscrito e vai receber no seu e-mail sempre que a gente colocar vídeo novo. E para saber dos cursos oferecidos pelo Êxito, acesse cursoexito.com.br e também o nosso Facebook, Curso Êxito Edu. Muito obrigada e até a próxima!